Olá, bem-vindos ao 17º dia do nosso advento de Natal. Estamos fazendo esse devocional para a gente se preparar espiritualmente para o Natal, você já sabe, baseado neste livro. Eu nem vou falar mais porque falar isso para você 17 dias seguidos deve te cansar um pouco. Mas hoje nós vamos começar a ler Jeremias 31, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está falando sobre o povo dele. Ele vai firmar uma aliança com o povo dele, eu e você. E o título de hoje é A Maior Salvação Imaginável. E agora eu fico até me pergunto, será que foi um erro de tradução ou realmente o autor quis dizer isso? Porque na minha cabeça seria inimaginável, né? Uma coisa que não dá nem para imaginar. Mas, enfim, depois você põe aí nos comentários o que você acha imaginável ou inimaginável. E aqui ele diz que Deus ele é justo, ele é santo e ele é separado de pecadores como nós, porque o pecado separa o homem de Deus, certo? E então, como nós poderíamos ser reconciliados com Deus, com esse Deus justo e santo, se nós somos pecadores, se o nosso pecado nos separa de Deus? Como fazer? A nova aliança, né? Como Deus, ele é muito misericordioso, graças a Deus, ele é cheio de misericórdia. Ele prometeu em Jeremias 31, que nós acabamos de ler aqui, que um dia ele faria algo novo com o povo dele, né? E isso, Jeremias, é 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, ou seja, muito antes de Cristo nascer, ele já tinha algo novo para o seu povo. E então, ele agiria em nossas vidas de modo poderoso e escreveria a sua vontade em nossos corações, de modo que não seríamos constrangidos a partir do exterior, ou seja, do lado de fora, mas seríamos dispostos desde o interior, nosso coração, a amar a Deus, confiar nele e segui-lo. Resumindo, Deus, ele pouco se importa com a nossa aparência. O que eu tô querendo dizer? Se você tem tatuagem, se você pinta o cabelo, se você corta o cabelo, se você usa calça, se você usa saia, se você tá numa igreja que coloca essas regras para você e você curte isso, para você é bom isso, então continua. Mas se você tá nessa igreja murmurando sobre essas regras, é melhor você sair, porque você tá pecando, tá? Que isso fique bem claro. Mas não é isso o que Deus se importa. Deus se importa com o nosso coração, porque é do coração que vem as fontes da água da vida. É assim que está na Bíblia. Então, seria importante, nesse plano de Deus, as pessoas seguirem a Jesus por amor e não por obrigação. Que seja por amor e não por sacrifício. Fica muito mais leve, fica muito mais fácil, porque as bênçãos de Deus são leves e não acrescentam dores. Essa seria a maior salvação inimaginável. Se Deus nos oferecesse o deleite da maior realidade do universo. Lembra que nós já falamos sobre sombras e realidade. Sombras é tudo aquilo que fica entre nós e Deus, né? O pastor, o padre, o sacerdote, amuletos e coisas assim. Quando Jesus nasceu, todas essas sombras foram retiradas e nós podemos chegar direto em Deus através de Jesus. Então, Deus nos ofereceu o gozo da maior alegria, da maior realidade do universo, que é Jesus, e então operou em nós para que conhecêssemos essa realidade, ou seja, conhecer a Jesus, de uma maneira que nós possamos desfrutá-lo, desfrutar de Jesus com a maior liberdade, ou seja, a gente escolhe se quer ou não, e a maior alegria
possíveis, porque Deus deu o livre-arbítrio, e isso é tão precioso. Você tem a escolha de seguir a Jesus, você tem a escolha de amar Jesus, e quando você segue Jesus, Deus, por amor, fica muito mais leve, muito mais fácil, ainda que você tenha que abrir mão de muitas coisas, porque quando a gente faz por amor, é gostoso, por obrigação aí já é pesado. E esse seria um presente de Natal digno de ser cantado. Agora, o autor põe aqui um problema para tudo isso. Ele, de fato, prometeu uma nova aliança, algo novo, mas o problema aqui, o obstáculo aqui, é o nosso pecado. A nossa separação de Deus por causa da nossa injustiça, dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, como um Deus que é santo, que é justo, ele poderia lidar conosco, pecadores? Um Deus com tanta bondade, como ele poderia nos dar Jesus, seu Filho, para desfrutarmos com a maior alegria possível, se nós somos pecadores e injustos? Então a resposta é que Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus, sobre o seu Filho. Os meus pecados do passado, de ontem, do presente, de hoje e do futuro, de amanhã. Meu, seu, de todo mundo que veio antes de nós, de todo mundo que vai vir depois de nós. Imagina quanta sujeira, imagina quanto pecado, tudo isso sobre Jesus. E julgou esses pecados em Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para nos salvar, foi exatamente para isso, para que Deus pudesse retirar de mim e de você essa podridão toda e poder olhar para nós com a mente limpa, sem lembrar desses pecados. Porque se ele olhasse para mim e para você com os pecados que nós temos, nós jamais poderíamos nos achegar a Deus. Mas por conta, por conta do sangue de Jesus, que nos lavou do pecado, que nos justificou do pecado, nós temos livre acesso ao Pai e ele pode se achegar a nós. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não vê mais os nossos pecados, porque não estão mais em cima de nós, estão lá com Jesus na cruz, na eternidade de Deus, tá? É muito louco ser crente, eu adoro. Por quê? Porque o tempo de Deus, a eternidade de Deus, é diferente da nossa linha temporal. E então, lá em Hebreus capítulo 9, verso 28, diz que Cristo ele foi oferecido de uma vez para sempre, para tirar todos os pecados de todas as pessoas. Uma vez bastou. É por isso que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais como o povo de Deus fazia antigamente. Porque uma vez que o sangue mais puro do universo, além do universo, foi derramado por mim e por você, que mais a gente poderia fazer? Que outro sangue tão puro assim a gente poderia oferecer? E nem precisaria, porque já foi feito com o sangue de Jesus, já foi pago, tudo pago. Isso é muito lindo. Então, Cristo levou os nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu. Ele tomou o nosso julgamento. Era para a gente ser julgado por Deus e não Cristo. Mas ele falou, tira a Mariana daí. Eu vou entrar no lugar dela. Os pecados da Mariana, pode deixar que eu pago. Os pecados da pessoa que está assistindo esse vídeo, pode deixar que eu pago. Eu entro no lugar deles, Pai. Foi isso que ele fez. Isso significa que nossos pecados foram tirados de nós. Eles não permanecem na mente de Deus como base para a condenação. Nesse sentido, Deus se esquece dos pecados. Eles são consumidos na morte de Cristo. Ou seja, Deus pegou esses pecados e jogou no mar do esquecimento. Toda vez que a gente pede perdão para Deus pelos nossos pecados, Ele não lembra mais. Então, se algum dia você fez algo muito ruim, um pecado muito ruim, e você já pediu perdão para Deus, mas você ainda sente acusação na sua mente sobre isso, rejeita, porque não vem de Deus. A Bíblia fala que quem é o acusador
é o diabo. Então isso é o diabo te acusando para que você se sinta separado de Deus, mas não caia nessa. Porque se você chegar para Deus e falar, Deus, o diabo tá me lembrando daquilo o tempo todo, Deus vai falar, mas daquilo o quê? Ué, daquilo que eu fiz. Mas você não pediu perdão para mim? Pedi. Então eu já não me lembro mais, eu nem sei do que você tá falando, Mariana. Olha que coisa mais linda, doida, mais linda. Então é assim, não existe nada nesse mundo que pode te separar do amor de Deus. Põe isso na sua cabeça, não caia nessas armadilhas, tá? Isso significa que agora Deus, entre aspas, é livre na justiça dele para nos conceder todas as promessas indizivelmente grandes da nova aliança. O que significa isso, Mariana, essa palavra tão grande? É que as promessas que nós temos em Deus, na nova aliança, que é Jesus, são tão grandes. A vida eterna, o perdão dos pecados, cura de doenças, libertação. É tanta coisa boa que não dá para dizer o quanto elas são grandes. É indizivelmente, ou seja, não dá para dizer. Ele nos dá Cristo, a maior realidade do universo, e eu coloco aqui e além, para o nosso deleite. E ele escreve sua própria vontade em nossos corações, para que possamos amar a Cristo, confiar em Cristo e seguir Cristo desde o interior com liberdade e alegria. E guarda isso, liberdade e alegria. Nós temos livre-arbítrio para escolher. Não deixe que nada e nem ninguém roube a sua liberdade de escolha, porque Cristo pagou um alto preço por isso na cruz. Não desista dela assim tão fácil. Que a gente possa, no dia de hoje, pensar nisso. Em tudo que foi conquistado na nova aliança por Jesus. Muito além de coisas. Muito além de coisas. Muito além de coisas. Uma coisa eterna que não se estraga. Pensa nisso no dia de hoje. E até amanhã. Beijo grande. Fica com Deus.